e o querer de Deus, para que Ele venha falar nos corações de cada um aqui, conforme a sua vontade. Glórias a Deus. Vamos estar lendo, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias. Glórias a Deus. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual regir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que Josué e aquele povo de Israel, eles estavam prestes a atravessar aquele rio Jordão. Glórias a Deus. E eles estavam ali, meus irmãos, muito próximos de chegar na terra prometida pelo Senhor. Era uma terra prometida já há um tempo, já fazia um tempo. E essa terra, ela era uma terra próspera e uma terra farta. A palavra do Senhor nos diz que aquela terra era farta de alimentos, de frutos, e que aquela terra manava leite e mel. Glórias a Deus. Então essa expressão significava que Canaã era uma terra produtiva. Louvado seja Deus. E Josué, agora, ele é líder dos filhos de Israel. Mas, meus irmãos, antes, Josué, ele era apenas sucessor de Moisés. Glórias a Deus. E Josué, ele acompanhou Moisés em todo o êxodo. Se os irmãos voltarem a ler os capítulos anteriores, vão ver que Josué acompanhou Moisés durante todo o êxodo e também passou pelo deserto com Moisés e aquele povo de Israel. Ele viu, ele presenciou os milagres que Deus fez enquanto Moisés era o líder daquele povo. E Josué também, ele sabia que Deus conversava com Moisés face a face. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor
ela vem nos dizer que profeta como Moisés não existia e não existiria. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos, aquela geração a qual Moisés tinha liderado, e aquela geração que havia saído da terra do Egito, que estava peregrinando pelo deserto, eles morreram por causa da sua desobediência e por causa da sua iniquidade, incredulidade. Glórias a Deus. Mas o Senhor fez com que uma nova geração se levantasse. E essa nova geração, quem iria ser o líder deles seria Josué. Glórias a Deus. Então, o profeta Moisés, que liderava aquele povo, morreu. Pois assim, como diz a palavra do Senhor, Moisés, ele iria chegar até o monte, mas ele não iria entrar em Canaã. Louvado seja Deus. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Moisés, ele morreu. Aquele povo de Israel prantearam durante 30 dias o luto de Moisés. Mas logo após, o Senhor ele vem e ele precisa levantar um novo líder para passar com aquele povo por aquele rio. Então, Josué foi escolhido por Deus para ser líder desta nova geração. Glórias a Deus. E, meus irmãos, penso eu que quando Josué se deparou com tamanha responsabilidade de substituir Moisés, ele duvidou de si mesmo, pois Josué, eu creio que ele não confiou com a sua liderança e ele duvidava da sua capacidade. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que quando Deus ele tem um chamado para a sua vida, não duvide do Senhor, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Não sei se os irmãos já ouviram aquela expressão: Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, se nós voltarmos uma página, nós vamos ver o chamado que Deus fez para com Josué. Quero que os irmãos acompanhem o capítulo 1 de Josué, que eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Até o versículo 9. Louvado seja Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito ânimo, para teres cuidado de fazer
conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Então, o Senhor ele deu uma ordem para Josué. Porém, o Senhor também deu uma palavra de conforto para Josué. O Senhor, ele deu uma palavra para Josué que ele ficasse tranquilo, porque Deus ele não iria desampará-lo. Ele iria liderar aquele povo, mas Deus iria ajudá-lo, assim como o Senhor também ajudou a Moisés. Glórias a Deus. Então ele fala várias vezes aqui no texto: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, para que ele venha ter cuidado de fazer conforme a lei de Moisés, para que ele não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. Louvado seja Deus. E que ele não viesse se afastar da palavra do livro dessa lei. Glória a Deus. Que ele meditasse dia e noite. E assim também essa palavra serve para nós. Nós temos que meditar nessa palavra, porque ela que nos vai dar uma palavra de ensinamento para que saibamos como e onde devemos andar, como devemos fazer. Glórias a Deus. Meus irmãos, fala também, Deus falou com Josué: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque eu imagino assim, que algumas pessoas poderiam chegar para Josué e dar uma palavra de engano. Tipo, será que você vai conseguir mesmo liderar esse povo? Porque o inimigo ele faz isso, irmãos. Ele faz com que pessoas cheguem até você para que você duvide que você vai conseguir ficar na presença do Senhor e fazer a obra dele. Mas o Senhor estava sendo bem claro: seja firme, foque em mim, porque quem está te ajudando sou eu, o Deus de Israel, o mesmo Deus de Moisés. Assim, para os irmãos, esforça-te na presença do Senhor, que vocês não venham entristecer nem desanimar, que a cada dia vocês venham ter ânimo, força, coragem de fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor, ele fala não somente uma vez, mas ele fala 3 vezes para Josué se esforçar, ter bom ânimo, não temer, não se espantar, porque Deus era com ele. E eu acredito, meus irmãos, que depois que Deus falou com Josué essas palavras, ali ele seguiu tão confiante no Senhor, que poderia vir a guerra que fosse, ele só ia lembrar as palavras de Deus para com ele naquele dia. Poderia vir a guerra que fosse, Josué ia lembrar que Deus estava com ele, que ele não iria resistir ao mal, ele não iria obedecer ao mal. Louvado seja Deus. Então, que nós também não venhamos esquecer dessas palavras, que nós venhamos guardar essas palavras no nosso coração. Glórias a Deus. E também, meus irmãos, esta parte, este capítulo, me faz lembrar de 2 versículos que tem na palavra do Senhor, onde a gente vai encontrar no Salmos, capítulo 9, que o Senhor é um alto refúgio no momento da angústia.
Glórias a Deus. E o outro versículo que se encontra em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que para todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus, que tenhamos guardar esses dois versículos em nosso coração. Louvado seja Deus. Voltando para o capítulo 3, meus irmãos. Depois, Josué, que o Senhor falou para Josué fez conforme Deus tinha o ordenado. Josué, ele fala com aquele povo de Israel, com os filhos de Israel, para que eles viessem se preparar, pois logo mais eles estariam atravessando o Jordão, o rio Jordão. E fala para aqueles filhos de Israel, para que eles se santifiquem, porque o Senhor faria maravilha no meio deles. Louvado seja Deus. Mas antes de estar falando aqui sobre santificação, eu queria levantar dois pontos desse capítulo 3 de Josué. Hoje o primeiro é o versículo 3, que diz assim: ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar. Então aquele povo, quando eles vissem os sacerdotes com aquela arca do Senhor erguida, eles iriam seguir aqueles sacerdotes e a arca do Senhor. Glórias a Deus. Pois a arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor no meio daquele povo. Pois no Velho Testamento nós vemos que a arca simboliza a majestade de Deus e fazia aquele povo lembrar a soberania e santidade de Deus. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, que no versículo 4 ele diz assim: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes. Então, eles não podiam chegar próximo, muito próximo da arca da aliança do Senhor. Eles teriam que ter uma distância de 2.000 côvados, porque no Velho Testamento, meus irmãos, aquele povo não podia encostar na arca da aliança do Senhor por causa da impureza deles. E a arca do Senhor representava a presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Então, a lição que serve para nós hoje também é que nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito. Glórias a Deus. Temos que ser dignos para estarmos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, nós não precisamos de uma arca para desfrutarmos da presença do Senhor, pois o Espírito Santo habita no meio de nós. Glória a Deus. Pois Jesus Cristo, quando ele foi subir naquele dia aos céus, ele disse àqueles discípulos: eu irei agora ficar junto do meu Pai. Ele irei para os céus, mas é necessário que eu vá, para que o Pai ele envie o Consolador para ficar no meio de nós. Deus fiel, aleluia! Então Deus o enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo para que habitasse no meio de nós, nos guiando, nos protegendo de todo mal, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. O outro ponto que eu quero
também levantar aqui nesse versículo é o versículo 7, onde diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu acredito que Deus ele queria mostrar para aquele povo que aquelas maravilhas, aqueles milagres que tinham acontecido na época que Moisés estava liderando o povo de Israel, não foi Moisés, mas sim aquele poder, a manifestação era através do poder de Deus na vida de Moisés. E sim Deus operando aquele milagre para que acontecesse, para que aquele povo conseguisse. Glórias a Deus. Então, eu digo para os irmãos hoje que o mesmo Deus que foi com Abraão, com Moisés, com Josué, com Daniel, com Jó, Lázaro, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Glórias a Deus. Ele continua operando milagres no meio de nós. O que mudou, meus irmãos, foram as pessoas. As pessoas não querem mais obedecer os mandamentos de Deus, não querem mais ter uma doutrina. Glórias a Deus. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E agora, meus irmãos, vamos para o versículo 5, que é o tema da campanha. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Era necessário que aquele povo viesse se santificar para que Deus ajudasse com que eles atravessassem aquele rio. Para que Deus viesse fazer maravilha no meio deles, era necessária a santificação. Glórias a Deus. E a santificação, ela quer dizer, santificação quer dizer para sermos santos, para sermos puros, para sermos retos de coração. Significa para sermos separados. Separado do quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado daquilo que é profano, separado daquilo que é considerado impuro aos olhos de Deus. É renunciar aos desejos carnais, pois sem santificação é impossível nós vermos ao Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Então, somente poderá ser santificado aquele que for regenerado, convertido e justificado. Pois regeneração e santificação, eles têm uma diferença. Pois regeneração ocorre uma única vez em nossas vidas, que eu já vou estar explicando. E a santificação é preciso todos os dias da nossa vida. Não é só uma vez, a gente precisa permanecermos santos até a volta de Cristo. Devemos morar no céu. Louvado seja Deus. Então, o processo de santificação é gradual e contínuo em nossas vidas. Peço que para os irmãos abram em 1 Pedro, versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 3. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Deus que é. 1 Pedro, versículo 3 e 4. Antes eu vou explicar o que é regenerado. Significa que é uma nova vida com Cristo. Quando você levanta a sua mão e aceita o Senhor Jesus Cristo como único e salvador de sua vida, ali você já não é mais, você já não vive mais para si, você vive agora para Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E
E, meus irmãos, vou estar lendo aqui o versículo 3 e 4 para nós entendermos mais. Bendito, versículo 3: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Glórias a Deus. Então, no versículo 3, nós podemos ver que aqui diz: nos gerou de novo. Então, quando nós se batizamos, um novo nascimento, o velho homem já morreu para Deus e agora nova criatura é em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, no versículo, se batizamos ali, é como se Deus nos gerasse de novo para uma viva esperança, assim como diz a palavra do Senhor. E qual é essa esperança? Está no versículo 4, que é onde diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Louvado seja Deus. Então, onde diz que aguardamos por esta herança incorruptível e incontaminável, que está guardada nos céus para nós, que é a nossa morada celestial. Louvado seja Deus. Irmãos, sozinhos nós não conseguimos ser santificados. Nós precisamos da ajuda da Trindade Divina, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Peço para que os irmãos voltem só um pouco as páginas para o 1 Coríntios, capítulo 6 e 11, para a gente ver. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11. Glórias a Deus. E é o que alguns têm sido mais uma vez sido lavados, mais uma vez sido santificados, mais uma vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só é possível ser santificado aquele que foi regenerado, convertido e justificado. E nós somos justificados por quê? Fomos justificados por Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz pelo meu e seu pecado, para que fôssemos perdoados deles. E assim nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, para termos a oportunidade de sermos salvos. Louvado seja Deus. Depois de lavarmos, somos declarados pelo Espírito Santo como separados para Deus. Então aqui a gente vê que através da ajuda de Jesus Cristo, nós somos purificados. Glórias a Deus. Então a nossa purificação já começou desde lá na cruz. Glórias a Deus. E agora, meus irmãos, em Efésios, é só uns capítulos à frente. Peço para que os irmãos acompanhem. Efésios capítulo 1, versículo 13. Já vou estar finalizando. Aqui a gente vai ver que também através do Espírito Santo nós precisamos da ajuda dele para que a gente seja santificado, para que nós sejamos nos santificados. Glórias a Deus. Então, versículo 13 de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido
protege, Ele nos consola, acalma nossos corações, nos enche de esperança. Glórias a Deus, e por meio do seu poder somos santificados. Através dele também nós recebemos os frutos, que é amor, fé, bondade, mansidão, alegria, paz, benignidade, entre outros. E agora nós vamos reunir a ajuda de Deus Pai para a nossa santificação, que está em Filipenses capítulo 2. É só um livro a mais. Filipenses capítulo 2 e o versículo 12 e 13. 12 e 13. Glórias a Deus. Glória a Deus. Versículo 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que exige um esforço de nossa parte e que esse esforço está ligado à vontade e ao querer de Deus. O cristão tem que se esforçar, mas é Deus que opera nele. Aleluia! E assim o poder de Deus se manifesta em nosso esforço. Glórias a Deus. Então a santificação é uma obra operada por Deus, mas exige de nós esforço, dedicação à obra de Deus, consagração, jejum, oração, obediência, separação de tudo que leva ao pecado, meditação na palavra de Deus. Ela também, a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos limpa, ela nos guia, ela nos corrige. Louvado seja Deus. Então, por isso que Pedro disse: Pai, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra que precisamos? Glórias a Deus. Então, seja de correção, seja de libertação, Ele sempre tem a palavra certa, na hora e no momento certo, meus irmãos. Para vivermos em santificação, temos que enfraquecer a nossa carne. E como que nós fazemos isso? A carne, temos que enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Então, quando nós jejuamos, nós estamos enfraquecendo a nossa carne. E quando nós estamos orando, nós estamos fortificando o espírito, pois estamos em contato com Deus. Louvado seja Deus. Tu és fiel, Jesus. Glórias a Deus. Então, por isso que está escrito na palavra do Senhor que nós devemos orar sem cessar. Aonde você estiver, no trabalho, em casa, fazendo suas tarefas, trabalhando, temos que orar sem cessar. Temos que estar ligados ali ao Pai 24 horas. Pois até quando nós estamos dormindo, o mundo espiritual, ele está trabalhando ali, tanto o que é a nosso favor e tanto o que é o diabo, para nos atrapalhar, para nos destruir. Então nós temos que estar ligados 24 horas ao Senhor. Glórias a Deus. Então, mais importante, nós temos que ler a palavra do Senhor. E aquilo que a gente lê, meus irmãos, nós temos que pôr em prática. Glórias a Deus. Pois assim como o Tiago disse, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois estão enganando a vocês mesmos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E agora, meus irmãos, nós aprendemos aqui que sem santificação nós não veremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos nos esforçar, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos nos consagrar mais. Aleluia, Deus! Louvado seja Deus. Para que nós venhamos fazer parte
céu. Os anjos, eles ficam lá louvando o Senhor, dizendo que santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não param, eles ficam louvando essa canção ao Senhor. Então vamos nos esforçar, vamos caminhar na presença do Senhor, não se desviando, não se distraindo com coisas mundanas, pois se nós se distrairmos, meus irmãos, nós vamos ficar aqui. E eu creio que não é isso que os irmãos querem. Nós queremos morar com Deus, nós queremos morar no céu. Louvado seja Deus, pois esta é a promessa que Jesus nos deixou, que Ele voltaria para nos buscarmos. Mas Ele quer uma igreja lavada, pura, santa. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as pausas também. Glória a Deus. Aleluia. Né? A campanha, uma bênção de Deus, né? Glória a Jesus. É a palavra de ensinamento, nós temos que aprender a ser fiel a Deus. É a palavra que ela falou aqui agora, no finalzinho, nós temos que ser, não só ouvinte da palavra, nem leitor da palavra, mas ser praticante. O que é mais difícil é praticar a palavra de Deus. O mais difícil é praticar. O próprio Jesus falou assim: vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, vem a mim todos que estão doentes. Você vê que a pessoa está doente para a igreja, você não vou lá porque eu estou doente. Não cai em contradição? Nós não cai em contradição nessa palavra. Porque quando você está doente, você tem que ir enfermo para Deus curar você. Como é que Deus vai curar a pessoa na igreja se não tiver ninguém na igreja? Então, nós caímos em contradição muitas vezes e não percebemos. Então, nós temos. E o que faz a gente ser fiel a Deus e ter vontade de buscar o Senhor? Quando a gente faz a nossa parte, o Espírito de Deus faz a dele. E o Espírito de Deus, de forma alguma, Ele quer nos livrar nós de sofrimento no caminho da obra de Deus. Porque a hora que você prova que você está com Deus é quando você sofre para a obra de Deus. Se você não sofre para a obra de Deus, é uma prova que você não está com vontade de fazer a obra de Deus. Irmão, hoje eu estou passando, deixa eu ver isso para ver. É como se você pelo reino de Deus, o reino de Deus é a força. Você vê qual foi o esforço que Josué fez? Ele não fez muito esforço, porque a pessoa subir, acompanhar Moisés, ficar lá 40 dias acompanhando Moisés, por isso que ele foi escolhido. E hoje não é diferente. Você quer ser escolhido por Deus para ser igual o homem, que nem Moisés, que nem Daniel, que nem. Porque nós temos uma vez essas passagens e nós vemos aqui que eles foram maravilhosos, foram usados. Nós temos que desejar isso para nós e lutar para alcançar essas passagens. Porque o que nós pregamos aqui é para acontecer em nossas vidas. O que a irmã pregou aqui é para acontecer. Nós temos que ser um líder responsável que agrade o reino de Deus, que Deus olhe lá de cima e ache condições de nos convidar para entregar uma grande obra em nossas vidas. Porque Josué recebeu uma grande obra entrega por Deus. Então, nós perguntamos: nós estamos prontos para receber uma grande obra de Deus nessa noite? Nós estamos prontos para receber algo que Deus tem grande para pregar na nossa vida? Porque nós vamos desejando coisas grandes, mas nós não estamos prontos para cuidar de coisas grandes, nós não estamos cuidando nem de coisas pequenas, então nós vamos cuidar de coisas grandes. Então, essa propõe sempre, Deus está revelando algo profundo nos nossos corações, é algo maravilhoso. Eu estou falando aqui, que Deus está tocando no meu coração, está enchendo de poder e de graça para estar falando isso aqui, porque isso serve de força para nós. Nós todos precisamos da força de Deus. Não vamos nunca nos fraquejar, mas vamos mostrar para o nosso Deus que nós somos capazes. Se tiver ferido, o soldado ferido é mais valente do que o soldado que está santo. Porque o soldado, quando está ferido, ele não quer morrer, ele já sabe que está ferido, ele vai lutar mais forte ainda para ele não morrer. Porque já está para morrer, ele já está ferido, ele vai lutar. Então, Senhor, eu não quero morrer, eu vou lutar, eu vou vencer, o Senhor vai me curar, eu vou sair vitorioso. E acontece isso quando nós estamos buscando na vitória de Deus. É assim que acontece com as guerras, foi assim que as guerras venceram, e é assim que nós temos que fazer também. Vamos todos nós juntar e vamos vencer. Nós estamos passando dificuldade para ganhar almas, mas a dificuldade não está em Deus, pode estar em nós. Nós temos que viver essa coisa. E a Deus tem tudo perfeito. A
a imperfeição está no homem de não obedecer a Deus da forma que Ele quer. Então vamos realmente obedecer, que eu creio que o milagre vai ser grande em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a irmã, amigo, abençoe a todos. Hoje é o 4º dia de campanha, que sabe o 5º, e vamos lutar. E vamos pessoal. Eu vejo dia e noite o esforço que a gente faz para a gente se manter cuidando do pão de cada dia para nós. Por isso que Jesus falou: se vocês buscassem a minha palavra, como vocês buscam o mantimento, o bem-estar para a vida de vocês, o mundo seria diferente. Então, nós trabalhamos, todos vocês trabalham, mas o trabalho melhor agora é esse aqui na casa de Deus. Agora sim você está trabalhando para o reino de Deus. Porque você trabalha para você tem seu dinheiro, você tem não é viável, e a sua salvação tem que estar. E o seu nome, você está no nome do livro da vida? Então nós temos que manter esse nome escrito no livro da vida. De doido ali, está escrito ali, ó. E por ele está escrito lá, nós precisamos estar obedecendo a Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus, Criador de tudo, Deus que formou todas as coisas. Oh meu Deus, muito obrigado por esse 5º, 4º dia de campanha da santificação. Vem nos santificar, vem nos purificar, vem nos preparar para receber a grande obra do Senhor. O Senhor preparou Josué, o Senhor preparou a lei, e o Senhor escolheu ele, Pai, com alegria, porque o Senhor sabia que ele estava pronto, o Senhor sabia que ele estava preparado para continuar com aquele povo, Pai. Também, Senhor, venha nos preparar, Senhor, para receber a grande obra, venha nos preparar, Senhor, para fazer o melhor, venha tirar o entendimento, venha tirar as pedras de tropeço, venha tirar aquilo que impede o homem crescer, venha tirar aquilo que impede a pessoa ir para frente, Senhor, tira todo o impedimento, Pai, abençoa, Senhor, e vai milagre, é o que nós te pedimos agora, Senhor, encoraja, levanta a alma valendo, mulher valendo, levanta a nação forte, levanta a nação de profeta, levanta a nação de pastor, levanta o homem de Deus para fazer grande obra nessa terra, Pai, é o que nós te pedimos agora, Senhor, vem te agradecendo por Jesus Cristo, Pai. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus seja com todos nós e todos digam amém. Que Deus leve todos em paz e não te abençoe.